Paz a toda a igreja, amém? Não preciso nem dizer a alegria que a gente está sentindo em razão de mais duas almas estarem fazendo parte do reino de Deus e da igreja de Cristo, que é a do Marco e da Grace. Deus abençoe vocês, obrigado demais pelo carinho. Claro, agradeço ao Espírito Santo, agradeço a minha família, agradeço a toda a igreja Batista Betel pela honra. Como eu sempre digo, desde tanto tempo nós estamos aqui com uma aliança forte. 2008, né, pastor? Desde 2008, vai fazer 10 anos que a gente se conhece e tem um laço de amizade forte também, especialmente espiritual. Isso até estava conversando hoje, acho que foi para o André ou para o Dr. Marco que eu falei. Não existe nada melhor do que você ter uma boa amizade, bons relacionamentos. A Bíblia diz em Provérbios 18 que aquele que se isola, no último versículo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E eu não quero me isolar, e eu creio que ninguém aqui vai querer se isolar, mas nós vamos criar grandes laços e grandes amizades. O meu irmão Moisés hoje está ministrando em outra igreja, então minha mãe não pôde estar aqui, mas de qualquer modo, apesar dela não estar aqui, eu não teria como deixar de agradecer ela por ter me trazido até Jesus Cristo e apresentado e insistido, porque em casa era assim, o meu pai ele era o chefão, o que lia, aquele que ficava ensinando tudo da Bíblia pra gente, mas a minha mãe é a que fazia com que ele fizesse isso. Ela insistia, persistia, ficava em cima, e a gente tinha que fazer aqueles cultos, quando eu já mencionei outras vezes aqui, toda quarta-feira a gente fazia cultos domésticos às 8 horas da noite, e ela é que chamava todo mundo. Se alguém tivesse meio assim querendo dormir ou fazer outra coisa, é ela que insistia. Então eu devo muito, claro, primeiro a Deus, né? Não tenho nem o que dizer, mas a minha mãe também por ter insistido para que nós permanecêssemos. Eu lembro um dia que a gente entrou num acordo, pastora. Eu não estava mais querendo pregar. Eu falei, mãe, eu não quero. Eu estava naquela idade bem maravilhosa, sabe? Naquela juventude linda, assim, que você não quer, você vira rebelde e tal. E eu falei, mãe, então vamos fazer o seguinte, eu faço um acordo, vamos acertar o número de vezes que eu vou pregar por mês e você para de me encher as paciências para pregar. Porque ela ficava, e eu não tinha escolha, e daí até hoje eu agradeço. Às vezes alguns pais dizem, eu não posso forçar meu filho. Ainda bem que ela forçou, porque senão hoje talvez eu não estaria aqui. Então eu agradeço a Deus pela insistência dela e pelo esforço que ela teve em nos manter todos no caminho do Senhor. Por isso que aquele texto que diz em Provérbios 22, quando diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, para que até quando envelhecer dele não venha desviar, é muito verdadeiro. Lembra sempre que nós pregamos já muito aqui, Deus não está no controle, mas Deus nos deu o controle. Se Deus estivesse no controle de tudo, do planeta Terra e tudo, não tinha fome, não tinha doença, não tinha morte, seria como o céu, lá ele está no controle. Mas em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e domine ele, o homem, sobre as aves no céu, sobre os peixes nos mares, sobre os animais que se arrastam e sobre toda a terra, e subjugue ele a terra. Em Salmo 115, 16 ele diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Então a terra é nossa, ele nos deu para governar. Em Salmos 8, do versículo 5 ao 9, ele diz, pouco menor do que os anjos Deus fez os seres humanos, e de glória e de honra o coroaste. Faz com que os seres humanos tenham domínio sobre as obras do Senhor, tudo puseste debaixo dos seus pés. Olha que poderoso. Em Jeremias 27, 5 diz, com o meu braço estendido criei os céus, a terra e os homens e os animais, e dou-os a quem quer. Em Daniel capítulo 12 também, em todas as escrituras. Então Deus nos deu a capacidade de governarmos a nossa vida. Por isso, ensina a criança no caminho que deve andar. Porque se Deus estivesse no controle da tua vida, você não precisava ensinar a criança no caminho que deve andar e tudo aconteceria. Eu até brinquei hoje com a pastora, eu falei que se nós não precisássemos tomar decisões, foi hoje lá em casa na hora do batismo, eu poderia acordar e falar bem assim, Deus, eu preciso perder 10 quilos. Instantaneamente perdia 10 quilos, mas eu falei que Deus diria para mim, abra meu filho, em Provérbios 6,6, vá ter com a formiga preguiçoso. Então vai fazer um regime, vai fazer academia, vai correr, fazer alguma coisa, porque Deus nos deu a capacidade de tomarmos decisões e agirmos nessa terra. Inclusive, a pastora olhou para mim e falou, credo Paulo, você emagreceu? Esses tempos atrás eu encasquetei, eu falei, eu estou achando que eu estou engordando. Eu estava sentindo umas dores nas costas, eu falei, está ficando perigoso. Aí eu tomei uma decisão de falar assim, em vez de parar de comer doce, porque às vezes a gente não quer parar de comer doce, você gosta de comer um chocolate, um bolo, ou arroz, feijão, por mais que às vezes dê uma exagero. Só que eu lembro que eu estava exagerando um pouco na alimentação.
E eu decidi que eu ia começar a comer quase metade de tudo que eu comia. Eu ia continuar comendo doce, chocolate, qualquer coisa, mas eu ia reduzir a quantidade desses alimentos. Nos 2 primeiros dias eu lembro que doeu um pouco a cabeça, porque o corpo não está acostumado. Pastor e pastora, sem mentira, fui pesar, em 2 meses eu perdi quase 10 quilos. E agora eu preciso daí me cuidar para não perder mais, né? Mas porque eu tomei uma decisão de reduzir o número de alimentos. Por incrível que pareça, meu irmão foi fazer uma viagem para o exterior, o André, e ele conversando com um senhor lá de 90 anos, pastora, 90 anos. O senhor olhou, ele perguntou assim, viu, se o senhor pudesse voltar aos 20, 30 anos de idade, na juventude, o que o senhor recomendaria para que a gente pudesse viver mais, ter uma qualidade de vida melhor? Ele falou, olha, eu iria dizer para as pessoas começar a reduzir na metade o tanto que elas comem. E mais grave do que isso, uma pesquisa aponta que mais pessoas morrem por comer demais do que de fome. Olha que sério, por isso que a glutonaria é pecado, o cara enche a pança e morre. De tanto que come, faz mal, prejudica a saúde, destrói rim, destrói fígado, destrói tudo. Não controla, por quê? Isso é um pecado também. E mais mortes há diante desse quadro do que de fome. Mesmo se considerar a fome na África, em países onde a fome é séria. Então cabe a nós tomarmos uma decisão de transformar o nosso quadro de vida ou não. Tudo aquilo que for um pouco mais difícil vai produzir um melhor resultado. Se você quer uma vida tranquila no futuro, se prepare para a batalha. Se você quer conquistar um território, por exemplo, uma família abençoada, sucesso financeiro, vida eterna, qualquer item que você queira de bem na tua vida, se prepare para a batalha. Agora, se você quiser uma vida difícil no futuro, é só você ficar dormindo o dia inteiro, chegar atrasado no emprego, reclamar, fazer o que é mais fácil e mais tranquilo, comer bastante, que é mais fácil. Aí se prepare para uma vida difícil. Não é mais difícil você controlar a tua alimentação do que você não controlar a alimentação? É mais difícil. Mas quais são os resultados posteriores? Inclusive as dores desapareceram. Quais são os resultados posteriores? Principalmente para muitas mulheres, inclusive muitas mulheres ficam depressivas por conta da aparência física delas, por estarem muito obesas. E se você cuida até disso, até aí você encontra um motivo de mais alegria, porque tomou uma decisão de fazer algo diferente. Por isso se resume no quê? Deus nos deu a capacidade de tomarmos decisões, e decisões que podem transformar e abençoar a nossa vida e a nossa história. Todos que trouxeram a Bíblia, abra no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Pode deixar aqui. Isso aqui é o significado de sabedoria. E não precisa pôr o texto, mas essa mesma mensagem está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Salomão diz assim, portanto, dá um coração sábio ao teu servo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este teu tão grande povo? E é a mesma mensagem, o sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Quando nós lemos Provérbios 4, 7, onde diz, sabedoria é a coisa principal, adquire sabedoria, sim, com tudo que possuis adquire o conhecimento, nós aprendemos que nós precisamos ser sábios. E de acordo com Eclesiastes 8, 5, nós acabamos de descobrir que ser sábio significa saber o tempo e o modo de agir. E um dos maiores erros que as pessoas cometem, o único e o maior erro, é por não saber o tempo e o modo de agir. Por isso, todo problema que você enfrentar na tua vida, grave isso. Em regra, vai ser um problema de falta de sabedoria, falta de conhecimento do tempo e o modo de agir. A mãe não sabe como agir diante do filho que está se perdendo. O pai não sabe como agir diante da esposa que está lhe ofendendo. A esposa não sabe como tratar o marido. Um perdendo o outro por falta de conhecimento. E eu tenho uma notícia para você. Em Provérbios capítulo 1, versículo 32, diz assim, porque o desvio das pessoas boas, mas simples, destruirá elas. E eu costumo brincar dizendo que no inferno está cheio de gente boa. Gente bem intencionada, gente que tentou fazer o bem, mas não recebeu Cristo como Salvador. Não viveu segundo as obras da fé, porque a fé sem obras é morta.
Então você prova a sua fé através das suas atitudes, que é o que diz em Tiago capítulo 2, versículo 24. E vai ter muita gente se perdendo na vida eterna por falta de conhecimento. Mas para ilustrar isso de uma maneira mais clara, dá para a gente colocar isso mais vivo no nosso dia a dia. Tem cristão, não sei se vocês sabem disso, mas existem muitas instituições financeiras que quando descobrem que quem está pretendendo fazer ali comprar alguma, e até credores, quando percebe que quem está fazendo a compra é um cristão, eles ficam mais receosos, porque tem fama de caloteiro. E por que tem fama de caloteiro? Eu tenho uma opinião, porque a maioria dos cristãos pensa que Deus está no controle da vida deles, não age, não toma decisões, sofre o dano, e aí Provérbios 19, versículo 3 diz assim: os homens erram e depois culpam a Deus. A estultícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se levantará contra o Senhor. Deus, o que aconteceu? Por que minha esposa está fazendo isso? Aí ele fala: não fui eu que casei com ela, foi você que tomou essa decisão e tua mãe ainda falou para você não casar. E em regra, esse é um dos maiores quadros de problemas em casamentos, principalmente a reprovação ou do pai ou da mãe. O filho, e isso é cíclico, se você reparar, você olha para o teu filho, vamos imaginar que você tenha, normalmente quem é mais velho, quem tem 60, 70 anos, olha e fala: viu, não faça isso porque não vai dar certo, eu já tentei e não deu certo. Aí o filho olha e fala: coitado, meu pai é da década de, sei lá, 40, 50, 60, ele não entende muito bem, as coisas mudaram, hoje tem o WhatsApp, ele nem usa. E ele não escuta o conselho do pai dele, aí ele vai lá e casa, faz, investe, erra. Aí ele passa o tempo, passa a vida dele, ele chega aos 60, 70 anos, ele fala: nossa, bem que meu pai tinha razão. Aí sabe o que ele faz? Já sei, vou alertar o meu filho. E o filho dele não escuta ele. E muitas vezes nós somos esses filhos, que não ouvimos. Eu lembro até hoje de eu fazer uma aplicação, o meu avô olhou para mim e falou: eu já vi isso aqui dar errado. Eu falei: não, mas eu acho que vai dar certo. Não ouvi o que ele falou, eu errei. Eu já pregava, eu já era cristão, já dava dízimo, dava oferta, eu já vivia para Deus, tinha os compromissos bíblicos, já tinha o livro escrito, mas eu não ouvi o conselho dele. E Provérbios 1,32 diz que o erro de pessoas simples vai matar e destruir elas. A oração, quando nós oramos, ela serve para nos instruir. A oração, a semente, tudo é uma semente. Quando eu caminho, é uma semente para eu chegar em algum lugar. Quando eu falo, é uma semente para eu comunicar uma mensagem. Me gesticulo, a mesma coisa. Tudo é uma semente. E todas as vezes em que eu planto uma semente em direção a um resultado, eu inevitavelmente vou colher daquilo que eu plantei. Se eu escolher desrespeitar uma instrução, eu vou colher aquilo. A oração também é uma semente. E ela é uma semente para nós sermos instruídos. Então você planta a oração e você colhe instrução. Com base em que eu estou dizendo isso? Salmo 143, versículo 10. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. É um pedido para Deus. Uma coisa pedi ao Senhor, Salmos 27, 4. E a buscarei. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Quando nós oramos, Deus fala: vá por ali, invista aqui, não entre ali, fuja desse ambiente, valorize essa pessoa, fique longe dessa, fale assim com o teu marido, não abandone esse emprego, entra nesse emprego, abra outra filial ali, faça isso. É o que Deus orienta na oração. E Ele orienta de diversas formas. Com algumas pessoas Ele orienta em sonhos, com algumas pessoas Ele orienta com profetas, que eles são enviados, com outras Ele simplesmente traz uma confirmação interna e a pessoa sente que aquilo é Deus. Minha mãe já passou muito por isso, em tomar decisões financeiras, que ao fazer a conta matemática não batia. E a gente falava: mãe, eu acho que esse investimento não é bom. E ela fez o investimento e depois nós não sabíamos, mas veio uma crise no Brasil. E bem aonde ela tinha feito o investimento, a crise não atingiu. E aonde ela iria fazer e supostamente seria melhor, foi atingido pela crise. Então Deus fala, mas a oração serve para nós sermos instruídos. E agora vem o detalhe: as decisões servem para nós colhermos os resultados. E na minha opinião, esse é o maior erro do ser humano. Ele ora para Deus mudar a mulher dele, mas Deus não muda a mulher dele, porque Deus instrui ele no que fazer. E muitas das coisas já estão até na Bíblia. É perigoso, eu fico imaginando, é claro que isso é só uma ilustração, mas eu fico me imaginando no lugar de Deus, falando: nossa, você está me pedindo isso, mas está lá em Provérbios, está lá em Mateus, em Lucas, em Marcos, você nem para ler a Bíblia, seu miserável, e quer que eu fique agindo e fazendo para você, vá ter com a formiga, preguiçoso, porque são decisões que Deus colocou em nossas mãos, e Ele colocou em nós a capacidade de agirmos. Por isso que sabedoria é tão importante.
Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque faltou-lhe conhecimento. E porque o meu povo me rejeitou o meu conhecimento, eu também lhe rejeitarei. Eu já contei há um tempo atrás, que isso fazem mais ou menos uns 3, 4 anos, minha mãe insistiu para que eu não fizesse uma viagem de carro, eu fiz a viagem, contrária à vontade dela, até que no final ela falou, não, pode ir, não tem problema. E daí eu lembro que no final, chegando perto no destino, eu bati o carro, e isso estava perto da cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. E eu fico imaginando que eu poderia olhar a hora que o carro bateu, era numa serra, eu poderia olhar e falar bem assim, olha como Deus está me livrando de algum assalto lá na frente. Essa poderia ser uma interpretação. Deus está agindo, está me protegendo, e Deus age, Deus faz milagres, Deus tem o controle, mas Ele só intervém quando não está mais em nossas forças. Até porque, em 1 Coríntios 10:14, diz assim, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que pela tentação vos dará o escape, para que possais suportar. Então não veio sobre nós tentação, senão humana. No dia que eu bato o carro, ao invés de eu pensar que seria um livramento, que Deus estava enviando os anjos, que poderia sim acontecer, eu tenho uma mensagem mais exata do que ocorreu. Olha o que diz, não precisa abrir sua Bíblia, olha o que diz em Provérbios 1:24. Mas porque eu clamei a sabedoria, gritei, e você me recusou a me ouvir, Paulo. Eu estou parafraseando o texto. Porque eu, a sabedoria, gritei para você, Paulo, mas você não ouviu e saiu com o carro. Porque estendi a mão e não houve quem me desse atenção. Antes, você rejeitou o meu conselho e não quis a minha repreensão. Também vou dar risada a hora que o carro estiver batido. Darei risada na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Esse texto, se der para colocar ali no telão, Provérbios 1:26... Vindo-vos como assolação temor e como perdição uma tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Aí você vai clamar a mim, mas o carro já vai estar batido. A mim clamarão, porém não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me achará. Porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Também eu me rirei no dia da vossa calamidade. Zombarei quando vier o vosso temor. Isso é Bíblia. Tem gente que fica assustado, fala, credo, Paulo, você está falando que Deus não perdoa os pecados, não protege? Claro que perdoa. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas que nós colhemos aquilo que plantamos, nós colhemos. E esse resultado muitas vezes se reverte. Não estou falando em exceções, em pessoas que têm doenças ou alguma coisa assim, mas se resulta em obesidade, em depressão, em morte, em perca de um filho. Aí você fala, mas Deus, o que ocorreu em um casamento destruído? Porque você tomou decisões erradas. Você sabia que existem casamentos de pessoas que não são cristãs, que estão melhor, pastor, do que casamento de cristãos? E eu vou te dizer por quê. Porque do mesmo jeito, eu já disse isso outra vez, mas a repetição é um processo pedagógico excelente, é a melhor forma de nós memorizarmos. Imagine só que subiu em um prédio, eu gosto dessa ilustração, um católico, um espírita, um ateu e um budista, e um evangélico. Todos aqueles, uns 4, 5, subiram tudo num prédio, naquela torre mais alta que tem no mundo, a Burj Al Khalifa, que fica lá em Dubai, subiram lá em cima, quase 1 quilômetro de altura. Aí aqueles 4 falam bem assim, vamos pular? Vamos, sem proteção, nada, pula. E eles vão e se esborracham lá no chão. Qual desses daí, o evangélico, o católico, o espírita, o budista ou o ateu, vai sobreviver? Nenhum. Por quê? Porque até Jesus falou para não tentar Deus quando o diabo mandou ele pular do pináculo do templo. Jesus falou, não, para. Deus criou a gravidade, eu não estou aqui para tentar ele. Tem uma lei chamada gravidade e ela funciona para o católico, para o espírita, para o budista, para o ateu, para todos. Coloca o texto na tela ali atrás de Mateus 5,45. Olha como isso é bíblico. Então aquilo funciona se você for cristão ou não. Se você não tomar água, por mais que você seja cristão, a não ser que Deus esteja intervindo em uma situação necessária. Aí você pode ficar até 10 anos sem tomar água. Se Deus quiser fazer um milagre, do mesmo jeito que Ele criou o planeta Terra, abriu o Mar Vermelho, Ele faz milagre. O que Deus não gosta é de preguiçoso, o que Deus não gosta é de ser tentado. Olha o que diz em Mateus 5,45. Para que vos torneis filho do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Ou seja, a lei da gravidade vai funcionar para justo e para ímpio, não importa. Mas o que eu quero dizer com isso? Tem casamento de ímpio funcionando e tem casamento de justo não funcionando. Deus criou 2 regras principais em um casamento.
Isso está em 1 Pedro capítulo 3, está em Efésios, está em 1 Coríntios, e a gente pode achar isso em todas as escrituras, a gente poderia sair destacando vários textos. A mulher foi feita para sujeitar-se ao seu marido, e o homem foi feito para amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Você imagina se teu marido te amasse igual Jesus amou a igreja? Você estava feita, você não tinha mais que se preocupar com carinho, com amor, com ele te responder e te tratar mal. E a mulher foi feita, a Bíblia diz isso, não é eu que estou falando, que a mulher é o vaso mais fraco e foi feita para sujeitar-se ao seu marido. Tem ímpios que, sem conhecer esse texto bíblico, aplicam isso. E o casamento deles funciona e anda bem. Enquanto tem justos que estão se loqueando dentro de casa. Então lá, um pega a faca, o outro fica louco. E por quê? Porque não estão respeitando regras que Deus estabeleceu. Isso acontece mais ainda no dinheiro. Tem cristãos, eu acredito que aqui não deve ter nenhum, que é contra pregar sobre dinheiro. Ele fica o dia inteiro trabalhando atrás de dinheiro, 8 horas por dia, 44 horas por semana, e fica bravo se um pregador vai ensinar à luz da Bíblia como ele deve lidar com o que ele faz o dia inteiro. Ele fica bravo, e ele fica o dia inteiro fazendo aquilo. Aí ele vem e cita, mas porque é mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar dentro do céu, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí ele vem, e ele sabe de cor esses textos, ele só esquece que em Salmo 62:10 diz assim: ainda que teu dinheiro aumente, não coloque nele o teu coração. Ele esquece que Jesus prometeu recompensas financeiras para aqueles que obedecerem, tanto em Isaías 1:17-19, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Abraão, o pai da fé, era rico. Gênesis 13, versículo 2, Jesus diz isso, Novo Testamento, porque tem cristão que só funciona no Novo Testamento. Lucas 6:38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. 2 Coríntios 9:6, quem mais plantar, mais vai colher. Marcos 10:29-31, Jesus fala bem assim: em verdade vos digo que tudo que você abrir mão aqui na terra, por amor de mim e do evangelho, com perseguições, pai, mãe, filhos, campo, casa, eu vos darei 100 vezes mais, ainda neste tempo e no século futuro, a vida eterna. Jesus prometeu isso. Aí por que acontece de muitos ímpios estarem prosperando e o cristão fala assim: pastor, eu dou o dízimo, eu vou para a igreja, eu oro, minha família está uma destruição, eu estou vendo o carro sendo guinchado. Eu lembro de uma pregação do Cláudio Duarte, nunca mais vou esquecer daquilo. Ele falou que uma irmã chegou e falou: o devorador está acabando com as minhas finanças. Aí ele falou: traz a fatura do cartão de crédito que eu quero ver o que o diabo está comprando. E a gente vai pegar ele certinho, vamos ligar na operadora de cartão. Não, como assim, pastor? Ué, você está falando que o diabo está levando teu dinheiro, quero ver o que ele está comprando. Vamos ver se ele comprou um tridente ou alguma coisa lá para o inferno, se ele está usando os seus recursos. O que isso quer dizer? Que nós estamos aplicando mal o nosso dinheiro e estamos culpando a Deus. Provérbios 19:3, se der para colocar esse texto, Provérbios, capítulo 19, versículo 3. A estultice do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. E eu vou te dizer uma coisa: os ímpios, como eles não acreditam na Bíblia, eles não vivem a Bíblia, eles não ligam para Deus, eles viram especialistas nas leis de Deus, na gravidade, em regras que Deus estabeleceu para você ganhar dinheiro, porque eles não querem saber da salvação. Aí você me pergunta: Paulo, mas o que é mais importante? Aí eu te faço uma pergunta: o que é mais importante? Você alimentar o seu corpo, comer arroz, feijão, estar vivo, tomar água todo dia, ter uma boa dieta, ou você amar o teu próximo? O que é mais importante? Esses dois, ou amar o Senhor Deus acima de todas as coisas? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, já que você ama Deus acima de todas as coisas, agora você vai parar de comer, você vai parar de se arrumar, vai parar de escovar o dente, vai parar com tudo, vai andar nu, não vai fazer mais nada para Deus? Fala: não, Paulo, não é porque amar a Deus acima de todas as coisas é o principal, o maior mandamento, que amar ao próximo não é mais importante, que cuidar da minha saúde não é mais importante, senão Deus não tinha me posto na terra, Deus tinha me feito um anjo, um ser, uma fumaça caminhando. Ele teria me feito como o anjo, mas a Bíblia diz que ele, de glória e de honra, ele nos coroou, e pouco menor do que os anjos ele nos fez, e nos deu a terra para governarmos ela. Olha o que diz Provérbios 19, versículo 3. Esse texto, se você não precisa abrir não, eu vou ler ele aqui mesmo, Provérbios 19. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração fica bravo com Deus. Você e eu destruímos a nossa vida e daí a gente fica bravo. Por que eu estou falando isso? Não é para transmitir uma sensação de culpa, de nervosismo. E agora eu sou um desastre. Até porque, como nós somos frutos e semente do pecado, o mundo jaz no maligno, o mundo está contaminado. Existirá decisões que você não tomou, mas que alguém tomou e te prejudicou.
e que não estavam mais no teu campo de atuação, e isso é por causa do pecado. Por exemplo, Caim matou Abel. Abel tinha culpa disso? Não, ele fez uma oferta a Deus, ele não tinha. A gente está aqui, entra um louco com uma metralhadora, mata todo mundo, igual fez lá no Texas, matou um monte de gente dentro da igreja. Eu tenho culpa disso? Não. A gente pode se prevenir, se a gente souber que a gente está em um ambiente, uma região perigosa, a gente pode colocar segurança, mas não tem como você evitar todas as possibilidades, porque nós estamos em um mundo de pecado. Mas eu tenho uma notícia, grave isso. Esse dado, ele é conjecturado, ele é hipotético, não é uma pesquisa que eu vi. 90% dos erros e fracassos na nossa vida não são por causa da decisão de outros, é por causa das nossas decisões. 90% delas. Você escolheu casar com a pessoa errada, mas e agora? Casou, agora é hora de arrumar, não é hora de abandonar. E Deus nos deu a capacidade de tomarmos decisões. Aí você fala, Paulo, mas você acabou de condenar tudo que eu fiz de errado. E agora, não tem mais jeito? Não, eu acabei de te dar a opção de plantar um monte de coisa boa e começar a colher ela daqui 1, 2, 3 meses, 5 anos, 4, e isso leva um tempo. Eu ouvi um pregador dizendo algo que me chamou muita atenção. Se você estiver pronto para fazer um investimento financeiro, uma mudança radical, uma aventura na tua vida, por exemplo, vou mudar de cidade, ou então eu vou abandonar esse emprego, olha a frase, Samuel Chande, o pregador. Se você tiver 100% de certeza da decisão da investida financeira que você vai tomar, é tarde demais. Se você tem 100% de certeza, é tarde demais. Por quê? Porque quando você tem 100% de certeza, todo mundo já fez aquilo, já passou. Agora, quando existe aquele risco, você fala, não, não estou dizendo de você arriscar a tua vida, a tua família, estou dizendo de aplicações financeiras, sobretudo. Aí você toma aquela decisão, não, eu creio que isso aqui vai dar certo. As maiores decisões financeiras que eu presenciei na vida da minha mãe foram decisões, a maior delas, na verdade, foi uma que era completamente incerta. Todo mundo falava assim, nem pega esse tipo de ação aí que não vai dar certo não, falavam isso. Ela não tinha certeza se ia dar certo. Ela começou a acordar de manhã e minha mãe foi legal, ela também, esses dias ela não usou uma palavra, eu gostei. Minha mãe é igual uma mola. Se eu falar assim, mãe, não vai dar certo não, eu vou empurrando ela, daqui a pouco ela faz, não, pum, aí que ela tenta. Então, quanto mais tentavam desestimular ela disse que quando ela chegou na cidade, um advogado renomado olhou para ela e falou bem assim, pode ir embora daqui, já tem muito aqui na região, não vai dar certo, esse tipo de ação aí que você está pegando não vai. Aí que ela tentou, só que ela não só tentou, ela acreditou tanto naquilo que eu lembro até hoje, ela acordava 3, 4 da manhã, às vezes eu ia com ela, e ela ia viajar para Guarapuava, Campo Mourão, Maringá, um monte de cidade ao redor, acreditando naquela ação que ela ia pegar, enquanto estavam dizendo para ela que não ia dar certo. Aí ela acordava mais cedo para ir atrás. Por que ela acordava cedo? Para ela conseguir chegar à noite e ficar com a gente, porque a gente estava tudo dormindo de madrugada, então ela não perdia o tempo com a família. Então ela não tinha certeza daquilo. Se você tiver 100% de certeza, eu garanto para você, é tarde demais. Não estou dizendo a respeito de salvação, não estou dizendo a respeito daquilo que a Bíblia está dizendo. Quando eu tenho 100% de certeza que Deus existe, eu tenho 100% de certeza que eu devo viver uma vida íntegra para eu ser galardoado por isso, que as regras de Deus estão funcionando para nós. Mas diante de tudo isso, o que nós podemos extrair para uma aplicação nossa, na nossa vida e melhorar? O tema da mensagem que eu trouxe é exemplo de sabedoria. Na verdade, a mensagem consiste basicamente em quase tudo isso que eu estou te dizendo. Tudo que eu falei aqui já é 80% da mensagem. Eu trouxe apenas 6 itens, eu não vou falar sobre cada um deles, eu só vou ler eles. Até eu não sei quem estava aqui no último segundo domingo. Quem estava assistindo a mensagem sobre o presente? Erga a mão. No último segundo domingo. Só isso? Tinha mais gente? Erga a mão. Lá, tem bastante. Então a maioria das pessoas, tem pessoas que não. Se você não assistiu, até eu estava falando com o pastor hoje, o Luiz Gustavo terminou a edição e já está no YouTube, você pode assistir a mensagem sobre presente. Você presenteia, você tem mais chance de crescer em inúmeros aspectos. Naquela mensagem nós focamos em um tema específico, falar sobre presente. Nessa nós estamos falando sobre, eu estou dando explicando e falando em geral o que a Bíblia diz sobre sabedoria. Mais um detalhe, eu não falo sobre sabedoria porque eu sou sábio, porque eu sou sabichão e esperto, ao contrário, é porque eu estou em busca de sabedoria e porque eu quero proclamar e divulgar a sabedoria de Deus. É por isso que eu falo sobre sabedoria e é por isso que a gente tem que embasar em textos bíblicos. Mas essa parte agora da mensagem que eu separei é um exemplo de sabedoria que nós podemos adotar em nossas vidas. Por isso eu não vou tópico por tópico, mas eu vou falar os 6 e depois, se você tiver interesse, você pode ler e pesquisar sobre eles. Você pode anotar mais um detalhe. Eu tenho quase certeza que quem assistiu a mensagem do último segundo domingo sobre presente e não anotou e não assistiu no YouTube
esqueceu quase 70% de tudo que foi falado, pastora. Porque a nossa mente, ela não foi feita para memorizar. A nossa mente, ela foi feita para a criatividade. A caneta é para anotar. O gravador, hoje tem gravador, hoje é ainda mais fácil. Então, se você tiver interesse e quiser, anota isso. São 6 pontos simples, curtos. Eu não vou entrar em cada um deles, porque senão a gente ia ficar até amanhã cedo. Eu acho que não ia ser muito bom, né, pastora? Ia ficar até amanhã falando sobre cada um deles. Eu ia ver um monte de gente dormir. Uma vez eu fiquei tão chateado, eu fui pregar numa igreja e eu fui querer me estender. E eu lembro de ouvir uma mulher roncou dentro da igreja, ela quase caiu da cadeira assim. Eu falei, Senhor, isso aqui eu estou esquecendo de todas as leis que Deus criou, achando que são tudo anjo que está aqui dentro, que não tem fome, sono, nada. Então você pode ficar tranquilo, que eu aprendi com aquilo, e é bem curto agora o que eu vou dizer. Daniel capítulo 6, versículo 3. Daniel capítulo 6, versículo 3. Existem leis, como a lei da gravidade. Se pular do prédio o católico, o evangélico ou o ateu, vai morrer os 3. Aí eu te digo mais uma coisa, sabe no que aquelas pessoas que não acreditam em Deus são boas? Já que elas não acreditam em Deus? Se você reparar, tem muito cristão que na faculdade, na escola, cristão que dá dízimo e oferta, eu acho que deveria até ter vergonha de fazer isso. Ele ora pedindo para Deus abençoar as finanças dele, para passar num concurso, mas ele colou nas provas a faculdade inteira, a escola inteira. Aí ele fala, Deus, me ajuda a passar nesse concurso. Isso é tirar sarro de Deus, isso é dar risada. Deus não responde às minhas orações. Enquanto isso, lá na frente, na primeira carteira, senta um cara que não está nem aí para Deus, mas ele presta atenção na aula inteira, anota tudo, não cola nada. Qual dos dois vai passar no vestibular? Qual dos dois vai virar juiz? Qual dos dois vai virar promotor e ter um salário de 20, 30 mil todo mês? Que vai julgar a causa da igreja, ó. Entram com uma ação contra a igreja. Vamos fechar essa igreja porque está ferindo o direito, sei lá, são homofóbicos, falam que casamento entre pessoas do mesmo sexo é errado, vamos fechar a igreja. Quem vai julgar? O cristão que colou na prova ou aquele que tem raiva da igreja, mas que estudava e passou no concurso e hoje assumiu o cargo de julgar? Por isso é importante nós, como os cristãos, entendermos as leis que Deus criou e estabeleceu, para que a empresa dos cristãos cresça. E os cristãos tenham dinheiro. Sabe de uma coisa que deixava... Eu falei isso na última mensagem, mas eu vou repetir para quem não estava. Uma das coisas que deixou Hitler mais bravo com os judeus é porque os judeus tinham muito dinheiro. E eles tinham influência. E Hitler viu que isso era um perigo. Então ele falou, eu tenho que eliminar esses judeus, porque senão eles vão enfiar essa crença deles aqui por todo lado. Isso era um perigo. Sabe o que diz? Se der para colocar o texto de Provérbios 13, 22, a Bíblia diz assim, que o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, e a riqueza dos ímpios vai cair na mão dos justos. É para o dinheiro do pecador vir para a tua mão, é Deus te dar a estratégia para pegar o dinheiro deles, não com desonestidade, mas usar aquilo para o reino de Deus. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Em algumas versões, mas a riqueza dos ímpios será depositada aos justos. Essa é a mensagem. Uma vez um taxista na cidade de Natal olhou para mim e falou bem assim, eu sou contra cristão ter muito dinheiro e prosperar financeiramente, eu acho isso aí errado. Eu falei, quem que você acha que tem que ter? Os ímpios? Você não leu um monte de texto, A Bíblia diz em Provérbios 14, 24, que a coroa dos sábios é a sua riqueza. A coroa do sábio é a sua riqueza. Jacó tinha tanta prosperidade que o rei Isaac, que o rei da região chegou para ele e falou bem assim, você precisa sair daqui, Isaac, porque você está com muita terra, é muita coisa. Quando Satanás quis prejudicar Jó, ele tomou o dinheiro de Jó. E quando Deus quis abençoar, ele deu dinheiro para Jó. Então ganhar dinheiro não é pecado. Tem gente que fala, mas o dinheiro vai desviar você de Deus. Então o diabo era para estar te dando um monte de dinheiro. Na verdade o diabo está te empipinando. Você está vendo o teu carro sendo penhorado. Até a gente teve um testemunho aqui na igreja, acho que faz mais de um ano, não sei se faz mais de um ano. Uma irmã chegou uma vez, nós ministramos aqui a respeito de pagar as dívidas. E eu lembro que a mensagem foi assim, eu falei, eu aprendi isso com Dave Ramsey, um especialista em finanças à luz das escrituras. Pega as tuas dívidas, tudo que você está devendo, anota elas, pega da mais barata para a mais cara e começa a pagar a mais barata. Por que a mais barata? Porque daí você fica feliz, você começa a pagar. Porque se você for para a mais cara, você já desanima na primeira semana. Aí você vai eliminando e quando você chegar naquelas mais difíceis, você procura a quem você deve e tenta renegociar elas. Seja humano, verdadeiro, sincero. A Bíblia diz em Provérbios 11:3 que a sinceridade dos justos os encaminhará, mas a desonestidade dos desleais os destruirá.
Com desonestidade, com mentira, com safadeza, deixa eu arrumar um esquema, eu vou conseguir, vai dar certo, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Você vai cair, as pessoas vão perceber isso não se sustenta. E essa mulher chegou no culto há 1 ano atrás, mais ou menos, ela foi no final do culto, ela procurou aqui na Betel, e ela falou, eu lembro dela chorar e dizer assim, consegui pagar todas as dívidas, todas as outras que eu consegui reparcelar, elas estão todas em dias. É pecado eu ter pregado sobre aquilo, Deus ter usado a palavra dele, não eu, porque a gente lê na Bíblia tudo isso, e ter transformado ela, fazer ela chorar, ficar feliz, porque é pecado, por exemplo, você comprar bíblias de estudo e presentear 100 pessoas, pagar a cesta básica para as pessoas, dar cesta básica para as pessoas. A Bíblia ensina: ajudai o pobre, tratai da causa das viúvas, ajudai o oprimido, isso em Isaías 1, 17 e 19. Então Deus nos deu esse potencial. Mas olha o que diz em Daniel, não precisa abrir sua Bíblia, capítulo 6, versículo 3. Então o mesmo Daniel sobrepujou os príncipes e presidentes, porque nele havia espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Daniel era diferente. Daniel, ele se distinguia porque ele fazia com qualidade. O rei olhou e falou: nossa, esse é demais. É igual com José. Escuta, José, não tem ninguém melhor para governar do que você. Venha e assuma o governo. E tem cristão hoje que acha errado cristão ir para a política, sendo que Daniel foi assumir um cargo político, José foi assumir um cargo político, Davi foi assumir um cargo político. E ali Daniel começou a influenciar tudo para o bem. Daniel foi um canal de influência na Babilônia. Inclusive a Babilônia, embora tenha sido um período sério, duro para o povo de Israel, nem se compara com o que aconteceu na época do Holocausto, em 1933 a 1945. Mas gravem isso, Daniel só conseguiu ser diferente porque ele fazia com excelência. Daniel 6, versículo 3, que é o texto. Por isso nós precisamos, se queremos ser sábios, por isso o tema, exemplo de sabedoria. Daniel é o exemplo de sabedoria que eu trouxe como modelo para a mensagem. Ele era excelente porque ele se distinguia naquilo que ele fazia. A pergunta reflexiva que eu faço para você: você se distingue no quê? Eu não tenho nenhum dom, Deus te criou antes de você nascer. Gálatas 1,15 e Jeremias 1,5. Paulo disse que antes dele nascer, Deus já tinha chamado ele. Jeremias disse a mesma coisa. Deus te deu um propósito e Deus te escolheu para algo diferente. Então é só você descobrir e agir dentro daquilo que Deus te deu. Daniel 5,15 também diz, versículo 5,12. O texto diz: porque se achou em Daniel um espírito excelente, ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome Beltesazar. Daniel resolvia problemas. Quando você resolver um problema, você vai ganhar dinheiro. Tem gente que fala: eu trabalho muito, o dia inteiro, e eu nem ganho, o que eu ganho não chega nem perto do que o Neymar ganha. Porque o Neymar resolve o problema de milhões de brasileiros que gostam de ficar vendo um monte de homem correndo atrás de uma bola. Ele resolve aquilo, porque ele bate aquela bola, entra no gol, esse monte de homem que está assistindo a TV, uau! Ele resolveu o problema de milhões que ainda pagam. Eu ouvi uma pessoa de alto gabarito, uma pessoa muito renomada, muito inteligente, olhou para mim e falou: eu não aguento, eu gasto dinheiro com futebol mesmo, eu perco dinheiro nisso, eu vou para esses jogos, eu não consigo. Ele resolve o problema de milhões. E o problema que ele resolve, poucos resolvem. Eu quero ver, se você pegar a bola, se você faz o que ele faz. Então você acaba de resolver um problema para milhões de pessoas. Enquanto talvez o problema que você esteja resolvendo, não que ele não tenha valor, mas ele resolve o problema de menos pessoas, ou se resolve de muitas, mais pessoas conseguem fazer o que você faz. Por exemplo, vamos dizer que eu diga para a pastora: não estou desmerecendo esse trabalho, isso é uma ilustração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 20, Provérbios capítulo 8, que a sabedoria, que todas as palavras da Bíblia são proveitosas para aqueles que bem as entendem. Então preste atenção, porque eu não estou desmerecendo nenhum trabalho. Mas vamos dizer que eu chego para a pastora e falo: pastora, eu vou lavar o seu carro, ou eu vou limpar aqui a igreja, vou varrer a igreja, você me paga 1 milhão por mês para fazer isso? Ela vai olhar para mim e falar: Paulo, obrigado, mas tem mais irmão na igreja que consegue varrer a igreja. Eu não posso te pagar 1 milhão para fazer isso. Agora, e se eu olhar e chegar numa empresa que está para falir e falar bem assim: eu preciso de 10 minutos, eu vou dar uma analisada, eu vou te dar um conselho e você levanta a tua empresa. Se levantar, você me paga 1 milhão? Ele fala: eu pago 2. Levou menos tempo, talvez deu menos trabalho. E se eu criar, eu já vi empresas que parecem simples, mas em trabalhos que parecem simples, mas que as pessoas usaram os dons e as habilidades que elas tinham para aquilo, para melhorar e aperfeiçoar. Tinha um dono de uma padaria,
Ele tinha uma renda, um fluxo naquela padaria. De repente ele falou, escuta, eu estou vendo que as pessoas descem do carro, e para mim eu acho ruim descer do carro e ir lá pegar o pão. Ele fez como se fosse, sabe esses drive-thru do McDonald's, que você vai de carro e pega ali? Ele fez isso para comprar pão em cidade grande. Ele rachou de ganhar dinheiro, porque ele resolveu um problema que outros não estavam resolvendo, e ele conseguiu resolver problemas. Daniel resolvia problemas, e ele resolveu um problema, olha, nem deu tanto trabalho para Daniel. Ele precisou fazer uma oração bem forte. Aí num sonho, à noite, Deus revelou para ele o que o rei sonhou, porque o rei falou bem assim, olha o que o rei falou, Daniel, imagina que eu chego aqui hoje no culto e falo, irmãos, eu tive um sonho lá em casa, e eu quero que vocês interpretem para mim, e daí vocês olham para mim e falam, claro Paulo, eu vou interpretar para você, pode falar o teu sonho, fala aqui que eu vou falar, se eu falar vocês vão inventar qualquer interpretação, se eu falar bem assim, eu sonhei que tinha um homem, que tinha o tórax de metal, perna de ferro e o pé de barro, aí você fala, sabe o que quer dizer isso? Que Deus está dando força para o seu peito e você vai ficar um homem forte. Aí o outro vem e fala, não, sabe o que isso quer dizer? Que o negócio que você está abrindo vai funcionar. É fácil inventar. Nabucodonosor ficou louco quando ele olhou e falou assim, quando os sábios falaram, não, pode contar o sonho, ele falou, não vou contar, vocês são sábios de verdade, vocês vão falar o que eu sonhei e daí vocês vão dar a interpretação, senão vai todo mundo morrer. Aí os sábios falaram para ele, Nabucodonosor, você é louco, o que você pediu não tem como cumprir, ninguém consegue, iam todos morrer. Daniel falou, espera, me dá um dia. Ele nem precisou fazer muito, acordar de manhã, pegar enxada, nada. Ele orou, agradeceu a Deus do fundo do coração, porque à noite Deus revelou para ele o que o rei sonhou e deu a interpretação. Ele falou, rei, é o seguinte, você sonhou com isso, isso e isso. Uma das interpretações que ele interpretou foi a do rei Belsazar, que ele viu um dedo escrevendo, uma das palavras que ele escreveu, inclusive eu vi esses dias, tekel, são palavras que referenciavam ao reino dele. Outro, ele viu uma árvore, que os ramos que ela dava fruto, e de repente ela começou a perder, porque vinham pássaros e arrancavam. Daniel foi lá e interpretou tudo. O rei ficou assustado, falou, esse é feroz. Eu acho complicado Nabucodonosor ter feito isso, porque ele fica deslumbrado quando faz o que ele pediu, sendo que ele falou que se ninguém fizesse ele ia matar todo mundo. É meio esquisito, mas Daniel conseguiu cumprir, e por isso Daniel virou príncipe na Babilônia. Olha como é sério, ele resolveu um problema. Isso é o que nós temos que fazer. O terceiro é que Daniel era humilde e reconhecia que era Deus que fazia tudo isso. Ele falou, não foi eu que interpretei, foi Deus que me deu a interpretação. Isso está em Daniel 2, 27. O quarto é que Daniel era grato. Daniel capítulo 2, versículo 20. Olha o que o texto diz. Eu vou ler aqui, não precisa abrir sua Bíblia. Daniel disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Daniel era humilde, mais um exemplo de sabedoria. Daniel era grato. Daniel não amava o dinheiro. Quando um dos reis foi apresentar um monte de presente para ele recusou. Ué Paulo, mas você não pregou sobre presente que era para a gente aceitar? Ele aceitou o cargo que o rei tinha dado. José aceitou o cargo. Maria, José, quando Jesus nasceram, aceitaram óleo, mirra e aloés. Eles receberam tudo aquilo. O problema é, por que você está aceitando? Para que você vai usar isso? Está em Provérbios 23, 3. Não cobices os manjares e as comidas gostosas que estão diante de ti de homens maus, porque eles não estão no teu coração quando eles te chamam para tê-la. Esses são pontos que mostram que nós podemos transformar a nossa vida e sermos um exemplo de sabedoria no meio e aonde quer que nós estejamos. Lembrando que Deus nos deu a capacidade de decidirmos. Amém? Vamos nos colocar todos de pé. Se você não conseguiu anotar, vai acompanhando na internet, no Facebook ou no site. E logo essa mensagem vai estar também, como a Alana está gravando, ela vai estar salva lá. Depois você pode pegar os pontos ou alguns textos que você talvez não tenha gravado e não tenha dado tempo de registrar. Senhor, estamos aqui na Tua presença. Te dou graças pela vida, pela Igreja Batista Betel. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor, pela família do pastor, pela minha vida, pela minha família, pela vida de cada um que está aqui, pela família de cada um aqui representado, por aqueles que não puderam vir. Nos dê sabedoria e discernimento para vivermos em conformidade com os Teus planos e fazermos tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe.